Bispo, a gente chegou na igreja razoavelmente bem. A nossa vida estava... a gente não tinha casa própria, não tinha nada, mas era uma vida normal, simples, uma vida boa. Seria o quê? Classe média, baixa, classe média? Classe média. Só que dentro da igreja eu cheguei no fundo do poço depois de 5 anos. Porque eu tinha malícia do homem de Deus, eu tinha maus olhos. Na hora que Quando você fala malícia, porque você olhava para os pastores, achavam que eram materialistas, queriam dinheiro? Era muito sutil. Não era uma coisa assim, olha, o pastor é ladrão, o bispo é ladrão. Não. Era uma coisa seguinte, nossa, é um homem de Deus, olha, está expulsando o demônio, olha, põe de joelho, amarra o diabo, é um homem de Deus. Quando eu falava de um tocante de sacrifício, a gente não era totalmente contra, tanto é que a gente participava. A gente apenas falava assim, não é bem assim, eu participei há 6 meses atrás, agora eu vou sacrificar um pouquinho menos, cada vez era um pouquinho menos, né? A nossa fogueira santa era decrescente, não era crescente. Quer dizer, não havia uma evolução da fé, mas uma regressão da fé. Exatamente, a nossa vida também aconteceu a mesma coisa. O que aconteceu? Ela foi regredindo também, conforme o nosso sacrifício. A gente foi se acomodando a nossa vida também, até chegar ao ponto de ser despejado, e o nosso filho está no hospital público, morrendo, doente, com 6 horas de vida. A senhora acompanhou seu filho lá nesse momento? Acompanhei. Eu fiquei com ele, quando a gente internou ele, eu fiquei 7 dias com ele sentado numa cadeira plástica, tinha vários berços, várias mães, e era um hospital público. Então, tinha várias crianças doentes, e um ficava doente, o outro pegava a mesma coisa do outro, e já ia misturando, né, as doenças. Então, eu fiquei 7 dias, que foi o ponto, assim, cruel mesmo, foi esse 7º dia, que meu filho estava com uma desidratação de 2º grau, já não reagia mais, e ele tinha pegado essa virose, e tinha uma criança do lado dele que estava com meningite, então começou a pegar tudo que era virose, vinha em cima dele. Então o médico tirou ele e uma criança, uma menina, que a gente ficou 7 dias, eu e essa mãe, conversando, porque o berço dela era do lado do meu, e aí ele tirou os 2. E aí, daqui a pouco, ela veio gritando que a filha dela tinha falecido, e o médico, ele falou para ele que era para chamar a família, porque ele não sabia mais quanto tempo ia ficar, porque eles pegaram outras viroses no hospital. Teve medo de perder seu filho? Muito. Foi aí que a gente acordou, porque eu estava no hospital, eu sentei, abaixei a cabeça, e eu não conseguia orar. 5 anos dentro da igreja, e eu me sentia tão fraca, tão sem fé, tão inútil, tão suja. E eu falava, meu Deus, a gente não... Sabe, tanto tempo. Aí uma obreira passou. E aí eu vi que eu estava muito ruim. Eu peguei no braço da obreira e falei, obreira, ora pelo meu filho. Eu sou da igreja. Aí ela, quanto tempo? Ela pensou assim, acabou de chegar, ou foi? Eu falei, 5 anos. Quando eu falei 5 anos, a obreira olhou para mim, até se assustou. E ela falou, você não tem fé? Eu falei, quase nenhuma. E aí que a gente começou a orar, e eu comecei a ver tudo que eu fazia. Chegava atrasado, ia embora mais cedo. Às vezes era final de novela, nem pensava em ir para a igreja. Tinha que assistir. Então, eu criei um Deus para mim, e eu fazia do meu jeito. Tudo era do meu jeito. E eu pensava assim, pior do que tá, não dá para ficar. E eu vi que dava. Você acha que até essa experiência com o seu filho, o seu Deus era um material? Eu acho que o meu Deus era eu não sei nem explicar. Era meu desejo, a minha vontade, era a minha carne, eu sempre atendia a ela. Era o seu eu? O meu eu. Ele era o meu Deus. Era a forma que vocês pensavam? A gente ouvia, a gente praticava 80% do que o altar passava, mas não praticava 100%. Não era perfeito? Não era perfeito, nunca tinha sido. Nessa experiência com o seu filho que vocês despertaram? Nessa experiência que a gente, tanto ela dentro do hospital como eu na sarjeta, lá fora do hospital, foi uma coisa que Deus nos tocou aquele dia, foi simultâneo. Ela fez um compromisso com Deus no quarto do hospital, com a obreira aquele dia, e eu na sarjeta fiz um compromisso com Deus. Eu falei, se o Senhor não permitir que meu filho não morra, daqui em diante, olha como eu sabia onde estava o meu erro. Como todo mundo sabe onde está o erro. Não precisa perguntar para bispo, o pastor, foi na sarjeta que caiu as fichas.
que eu estava errado, que eu estava mal, que eu não estava bem. Foi na sarjeta. Ali eu reconheci que eu olhava o homem de Deus com malícia, com maus olhos. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, daqui em diante, se o Senhor me der, porque essa vitória, eu vou fazer o que o homem de Deus mandar. E daí por diante, como foi a sua jornada? Daí por diante, bispo, nosso filho, aquele dia mesmo, o médico falou, seu santo é forte, hein, pai? Não sei o que você fez, o trabalho que você arriou. Não sabia que a gente era da igreja, mas a vontade que eu tive era de falar, eu acordei, né? E nosso filho saiu, a gente foi para casa, tinha carta de despejo, a gente teve que mudar às pressas, e Deus preparou um lugar para a gente mudar. Aí aquela semana ela recebeu uma ligação, saiu um caminhão de herança que ela tinha, porque eu não tinha nada. Ela ainda tinha um caminhão de herança que estava recebendo. E o bispo naquela semana, naquele ano, naquela época o bispo falou assim, olha, hoje eu só vou pedir se for tudo. Amanhã eu peço com outro valor, com outro, deixa o Espírito Santo trabalhar. Aí a gente chorou de novo na igreja, né? Porque era o caminhão tinha chegado. Na hora o diabo até fala que você podia ter faltado hoje na igreja, podia vir da manhã. Ou esse caminhão podia ter saído depois. Depois, não, o diabo conversa com a gente. Esse caminhão podia ter vindo depois, né? Aí a gente fala, porque quem está passando necessidade sabe o que eu estou falando. Quando você pega um dinheiro, a primeira coisa que você pensa é ir no mercado. Porque a geladeira está vazia, o armário está vazio, você está com vontade de comer as coisas básicas que não tem. Isso é o mais difícil para a gente. E a gente chegar na igreja e o bispo pedir tudo, a gente tinha que olhar que não era o bispo. A gente tinha que olhar que era Deus provando a gente, e era o anjo da igreja nos levando à prova. Era o tudo ou nada. E assim a gente fez. A gente entregou o nosso tudo no altar, colocou aquele caminhão velho no altar, que hoje é insignificante para a gente. Na época valia quanto? De 20 a 30 mil, bispo. Era um caminhão, um Mercedes-Benz, quem conhece de caminhão, e não desvaloriza, né, o caminhão velho. Era um 1113, um Mercedes-Benz 1113-76. E isso tem quanto tempo atrás? Isso foi em 2002, 13 anos. 13 anos atrás. 13 anos atrás. Essa trajetória de 13 anos, o que você aprendeu na Fogueira Santa? Você aprendeu a sacrificar, você aprendeu a fazer fogueira santa, e o que mudou a sua vida nesses 13 anos? Porque 5 anos vocês ficaram parados, não é isso, Érica? 5 anos. 5 anos. Parados na igreja. Melhorava um pouquinho, administrava, daqui a pouco vocês foram até despejados. Até despejados. Né? Então, quer dizer, 5 anos a vida de vocês, a fé não frutificou. Não. Em 13 anos, o que frutificou na vida de vocês? A gente conheceu o segredo. O segredo que é o altar. Que eu não digo que para todos vão ser revelados. A gente descobriu que o altar tinha mais para dar para a gente do que a gente dá para o altar. Esse foi o maior segredo, porque a gente nunca, dali em diante, a gente conheceu o que era a mão de Deus, o milagre de Deus, as coisas acontecerem de forma extraordinária, mais negócios surgindo, e a gente crescendo, ano que teve crise, ano que não teve, a gente só crescendo. Mesmo todos esses anos a gente passou lutas, tribulações, guerras, mas vencemos todas. A mão de Deus esteve com a gente, e ações que tocaram contra nós na justiça, sempre nos defendeu, mas a gente nunca se negou para o altar. Esse foi o nosso segredo. A gente já, depois daquele caminhão, já colocou Mercedes, BMW, de X1, X5, X6, Cadillac Escalade, Audi A8. Agora, nessa Fogueira Santa, a gente colocou colocamos 8 carros no altar. Nessa agora? Nessa agora, 8 carros no altar. Nessa agora? Ontem. Vocês já sacrificaram ontem. Porque eu sou levita do templo, então o bispo faz uma reunião com a gente, o nosso sacrifício foi um pouco antes. Isso dali é o que você sacrificou, esses carros? Essa frota aí de carros 2014, o primeiro é um carro 2015 blindado, no valor de 280 mil, só o primeiro carro. Só de carro aí você sacrificou quanto? Mais ou menos uns 600 mil. 600 mil. Só de carro. Se você fosse mais ou menos chutar assim, o que você já sacrificou nesses 13 anos depois do caminhão, você acha que você já colocou aproximadamente quantos valores no altar? Bispo, por ano, em média, a gente tem um balanço, porque a nossa empresa é grande hoje, tem balancete,
em média 2 milhões por ano. De sacrifício. Sacrifício. todo Que ano. você coloca no altar. Porque não é só esse sacrifício. Às vezes a gente não pode esperar a fogueira santa chegar, é muito tempo, 6 meses. Às vezes a gente faz a nossa, no meio do caminho, faz mais uma fogueira Então, santa. e o que o altar te deu de retorno? Em termos materiais, família, paz, espiritual e material, porque você já investe por ano em termos de sacrifício, a fidelidade, por isso aí. E o que o altar te deu? Hoje a gente tem um patrimônio avaliado em 180 milhões. 180 milhões é teu patrimônio. 180 milhões, isso orçamento, os dados fechados do ano passado. O desse ano a gente não atualizou ainda, mas a gente já cresceu muito. A nossa frota da nossa empresa é toda 2015, as nossas vans de transporte são todas Mercedes 2015, caminhões, é outra vida. Eu acho que passa hoje, mas a gente tem que fazer um balanço, então eu prefiro não falar. Então o seu patrimônio hoje é mais de 150 milhões. Mas, tranquilamente. São vários tipos de negócios. Vários tipos de negócio. A gente tem da área de telecomunicação, produtora de televisão, a gente tem corporação, a gente tem imobiliária que a gente abriu também, a gente tem uma agência e tem uma loja de automóveis também. A gente tem vários segmentos diferentes. Tem época que um segmento não está bom, mas o outro está bom, e Deus vai... Essa foi a direção que o Espírito Santo nos deu, né? Érica, o que você pode falar em termos de família, casamento, o Wilkes, marido, os filhos? O que você vive hoje? Porque a gente sabe que alguém pode dizer assim, mas não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Hoje nós temos, eu até falo para ele, falo para meus irmãos, eu falo, a gente tem uma vida completa, mas completa em todas as áreas, na financeira, na saúde, na espiritual principalmente, e a gente sabe, e familiar, então, nós vivemos há 20 anos de casado, e aí todo dia eu pergunto, você casaria comigo de novo? E ele todo dia fala, casaria. Então, assim, a gente vive uma vida tão completa que o que a gente dá para Deus é tão pouco perto do que Deus tem dado todos os dias. Tem guerras? Tem lutas? Tem. E não são pequenas, porque quem quer alcançar alguma coisa, quer ser grande, vai lutar com gigantes também. Então, mas Deus, ele sempre está ali. É só não desviar do altar. Você, em termos de família, fala o quê? Porque um homem bem-sucedido como é você hoje, lá fora o homem logo pensa, vou trocar de esposa, ou vou ter outras mulheres, vou isso. O que você resume a sua família hoje, a sua vida, paz de espírito? Porque você, sendo um homem de negócio, você tem muita pressão, é causa na justiça, é gente que entra contra você, essas situações todas que tem de um empreendedor, de um homem de negócio. Eu achei o esconderijo. Todos os dias você vem. 5 dias na semana você está. 5 dias na semana eu estou. Tem pessoas que eu olho e falo, estou evangelizando dentro da minha empresa, estou passando espírito para eles. Aí você fala, hoje não deu para mim. Eu falo, como não deu? Se deu para mim, eu sou o chefe, tenho que passar por 5 empresas diferentes e consigo ir na igreja? E como você não conseguiu ir na igreja? É 5 vezes por semana na igreja, é aumentar a dose. É se dedicar à obra, eu me dedico à evangelização. A gente nessa fogueira santa não é só o sacrifício. A gente já viajou várias cidades no interior, trabalhando, levando, mostrando o que Deus fez para nós. E a gente é levita do templo, a gente se dedicou à nossa vida espiritual, porque a gente sabe que a nossa condição financeira depende da nossa condição espiritual. Se a gente não tiver uma condição espiritual à mesma altura, você vai desmoronar, porque está alicerçado na fé, as coisas, tudo que a gente tem veio através do Espírito. Então a gente não pode desconsiderar isso. E é o principal. Se a pessoa conquistar, já pensando, eu vou conquistar um pouquinho e vou parar de vir na igreja, vou conquistar um pouco, vou largar minha esposa, esquece, não vai acontecer nada. O que você fala em considerações finais sobre a Fogueira Santa para a sua vida, sua família, sua vida espiritual? O que representa? O que é a Fogueira Santa para o Wilkes e para a Érica? Fogueira Santa, ela salvou minha vida, salvou a vida do meu filho, ela salvou minha família. A Fogueira Santa é tudo para mim. Eu saio de uma pensando na outra. Ontem eu sacrifiquei, e todo sacrifício dói, né? A gente só veio falar de crise, isso e aquilo, mas eu sacrifiquei pensando na outra. O cara do guincho a gente chamou um guincheiro para levar o carro, e a gente não sabia, o cara era da igreja também.
Aí o cara fez foto, já levou para o pastor dele, falou, olha, eu que levei. Então a gente já está pensando na próxima que a gente vai fazer. A gente não está pensando, essa já foi para a gente. A gente está pensando, o que a gente vai fazer maior para Deus? Porque se a gente pensa dessa forma, como Deus vai pensar? Se nós que somos mortal, humano, que não temos entendimento algum, como Deus vai nos retribuir? Na próxima, vou dar um testemunho muito maior aqui. Amém. Próximo, o helicóptero está pousando aí. Amém. Obrigado, Érica. Obrigado, Wilson. Bem forte para o nosso Deus.